A caixa de madeira escura estava na prateleira mais alta da estante, um retângulo de sombra entre livros que ninguém lia há muito tempo. Estava ali há tanto tempo que a sua presença era como a de uma parede ou um canto do teto. Existia, mas não era notada. A poeira que a cobria era espessa e macia, um manto cinzento que suavizava as suas arestas e escondia qualquer detalhe que um dia pudesse ter tido. A noite lá fora era de chuva constante, um som baixo e contínuo que enchia a casa de um silêncio profundo, pontuado apenas pelo tamborilar das gotas no vidro da janela da sala de estar. Talvez esta seja só mais uma daquelas histórias tranquilas, feitas para relaxar. E às vezes é só isso que a gente precisa. Dentro da casa, a única luz vinha de um pequeno abajur ao lado de uma poltrona, lançando um círculo dourado sobre o tapete. Foi nesse círculo de luz que Elara se sentou, observando a chuva escorrer pela vidraça. O seu olhar vagou pela sala, sem procurar nada em particular, simplesmente acompanhando as formas e as sombras. Passou pelos quadros, pela lareira apagada e subiu pela estante de livros. E então, pela primeira vez em anos, ela realmente viu a caixa. Não era mais apenas uma forma escura, era um objeto esquecido, um silêncio dentro do silêncio maior da casa. Uma pergunta silenciosa se formou em sua mente. O que havia ali dentro que um dia fora importante o suficiente para ser guardado e depois esquecido com tanto afinco? Ela se levantou. A decisão foi tomada sem palavras, um movimento simples e direto. O desequilíbrio estava ali, visível. Algo que deveria ter som estava mudo. Algo que deveria ter brilho estava opaco. A promessa de restaurar esta pequena ordem, de trazer de volta uma melodia perdida, pareceu a única coisa lógica a fazer naquela noite chuvosa. A casa estava quieta demais, e talvez aquela caixa guardasse o som que faltava. Elara foi até um pequeno armário no corredor e pegou um banquinho de madeira. O som das pernas do banco arrastando no chão de madeira foi o primeiro ruído a quebrar a monotonia da chuva. Colocou-o em frente à estante, sentindo a sua solidez sobre os pés. Subiu os 2 degraus e o seu rosto ficou na altura da prateleira empoeirada. O cheiro de papel velho e pó subiu suavemente. Com as 2 mãos, ela alcançou a caixa. É a mais pesada do que parecia. A madeira era fria e a poeira deixava uma sensação seca nos dedos. Com cuidado, ela desceu do banquinho e levou a caixa até a mesa de centro, colocando-a delicadamente dentro do círculo de luz do abajur. Agora, de perto, os detalhes começavam a surgir sobre a camada de pó. Havia entalhes finos nas laterais, padrões de folhas e vinhas que se entrelaçavam. Na tampa, um trabalho de marchetaria com madeiras de tons diferentes formava a imagem de um pássaro pousado num galho. A imagem estava desbotada e difícil de ver, mas estava lá. A caixa não era apenas um recipiente, era uma peça de artesanato. Ela passou o dedo pela tampa, abrindo um caminho limpo na poeira. A madeira por baixo era lisa, de um tom rico e avermelhado. Tentou abrir a tampa, mas ela não se moveu. Uma pequena fechadura de latão, agora esverdeada pela oxidação, mantinha-a firmemente fechada. Não havia chave à vista. Elara inspecionou as laterais, procurando por um botão ou um segredo, mas não encontrou nada. O silêncio da caixa parecia ainda mais profundo agora. Era um silêncio trancado, deliberado. O objetivo da noite era claro. Não era apenas abrir a caixa, mas despertá-la. Fazer com que a sua música, se é que ainda existisse alguma, tocasse no ar quieto da sala. Era um trabalho de paciência, um diálogo com um objeto que havia perdido a sua voz. A chuva lá fora continuava a cair, uma cortina de som que isolava a sala do resto do mundo, criando um espaço pequeno e focado, onde apenas Elara e a caixa silenciosa existiam. O trabalho começaria com o mais simples, a limpeza. Devolver à madeira a sua cor e ao latão o seu brilho
era o primeiro passo para encontrar o caminho para o som que dormia lá dentro. Elara foi até a cozinha, movendo-se devagar pela casa silenciosa. O som da chuva parecia mais forte ali, batendo contra a janela acima da pia. Ela abriu um armário e pegou alguns panos de algodão macios, um branco e um amarelo, e uma pequena tigela de cerâmica. Encheu a tigela com um pouco de água morna, apenas o suficiente para umedecer os panos. De um armário embaixo da pia, ela retirou um pequeno pote de cera de abelha e um pincel de cerdas muito finas e mácias, do tipo que se usa para pintura delicada. Com tudo reunido em uma pequena bandeja de madeira, ela voltou para a sala. Colocou a bandeja na mesa, ao lado da caixa. A luz do abajur iluminava a cena, transformando as ferramentas simples em instrumentos de um ritual cuidadoso. O primeiro passo era remover a poeira seca. Ela pegou o pincel de cerdas mácias e começou a trabalhar na tampa. Com movimentos leves e metódicos, varreu a poeira dos entalhes intrincados do pássaro e dos galhos. A poeira subia em pequenas nuvens que dançavam na luz antes de assentar na mesa. Lentamente, os detalhes da marchetaria se tornaram mais nítidos. As diferentes cores da madeira, um marrom claro para o peito do pássaro, um tom escuro para suas asas, um verde desbotado para as folhas, começaram a se revelar. Depois de limpar os entalhes, ela usou o pano branco e seco para limpar as superfícies lisas da caixa. Passou o pano leve, em longos movimentos, sentindo a textura da madeira sobre o tecido. A poeira agarrou-se ao pano, deixando para trás uma superfície ainda opaca, mas livre da camada solta de sujeira. Ela repetiu o processo em todas as laterais e na base da caixa, virando-a com cuidado para não arranhar a mesa. O contato com a madeira era agradável, uma solidez que parecia guardar muitas histórias. Agora era a vez da limpeza mais profunda. Elara mergulhou uma ponta do pano amarelo na água morna e torceu-o bem, até que ficasse apenas úmido. Com a delicadeza ainda maior, ela começou a passar o pano úmido sobre a tampa. A água reavivou a cor da madeira instantaneamente. O tom avermelhado tornou-se mais profundo e o contraste entre as peças da marchetaria ficou mais vivo. O pássaro no galho parecia quase saltar da superfície. Um cheiro suave de madeira molhada e pó antigo subiu no ar, misturando-se com o cheiro de terra molhada que vinha de fora. Ela limpou cada centímetro da caixa com o pano úmido, prestando atenção especial aos cantos e às junções. Onde o pincel não alcançara, a ponta do pano enrolada no dedo conseguia entrar, removendo os últimos vestígios de poeira acumulada. As dobradiças de latão na parte de trás e a fechadura na frente também foram limpas. A oxidação verde não saiu com a água, mas a sujeira ao redor dela sim, revelando a forma exata das peças de metal. Eram dobradiças simples, mas elegantes, com pequenas decorações nas pontas. Quando terminou, a caixa parecia outra. Não era mais um objeto esquecido, mas uma peça que mostrava sua idade com dignidade. A madeira tinha um brilho suave e acetinado, e as suas cores eram ricas e quentes sob a luz do abajur. Elara sentou-se por um momento, apenas a observar a transformação. A superfície agora refletia a luz suavemente. Era como se a caixa tivesse acordado de um longo sono e estivesse respirando novamente. O trabalho ainda não era nem a metade, mas a primeira camada de abandono havia sido removida. O exterior estava limpo, pronto para o próximo passo: descobrir como entrar em seu coração silencioso. A chuva continuava sua canção do lado de fora, uma companhia constante para o trabalho paciente que acontecia lá dentro. Com o exterior da caixa limpo e revelado, o foco de Elara voltou-se para a fechadura. O latão oxidado mantinha a tampa teimosamente fechada. Ela examinou a pequena peça de metal de perto. Não havia um buraco de chave tradicional, apenas uma pequena placa com um botão minúsculo no centro, que não se movia quando pressionado. Ela passou a ponta do dedo sobre ele,
sentindo a sua superfície áspera. A solução não seria forçar. A caixa era velha e delicada demais para isso. Ela voltou ao corredor, desta vez abrindo uma gaveta numa pequena cômoda onde guardava ferramentas de precisão. Pegou um conjunto de pequenas chaves de fenda e uma espátula de metal fina e flexível. Trouxe também um pequeno frasco de óleo lubrificante. De volta à sala, sentou-se novamente diante da caixa. O som da chuva parecia ter se intensificado um pouco, um tamborilar mais insistente nos vidros. Primeiro, ela tentou a espátula. Com muito cuidado, inseriu a ponta fina na fresta entre a tampa e o corpo da caixa, bem ao lado da fechadura. Moveu-a delicadamente para a esquerda e para a direita, tentando sentir o mecanismo interno. Não queria arranhar a madeira, então seus movimentos eram mínimos, quase imperceptíveis. A espátula encontrou um ponto de resistência, um pequeno pino ou trava. Ela aplicou uma pressão suave, mas nada aconteceu. A caixa permaneceu fechada. Ela retirou a espátula e decidiu tentar o óleo. Abriu o frasco, que tinha um bico aplicador muito fino. Com a mão firme, aplicou uma única gota de óleo na junção da fechadura e outra na fresta onde a tampa encontrava a caixa. O óleo escuro foi absorvido quase que instantaneamente pela madeira e pelo metal. Ela esperou alguns minutos, deixando o lubrificante penetrar e fazer o seu trabalho. Enquanto esperava, seu olhar pousou no pássaro de marchetaria na tampa. Parecia observá-la, paciente. Após a espera, ela tentou novamente pressionar o pequeno botão no centro da fechadura. Desta vez, sentiu um movimento minúsculo, um clique quase inaudível. O botão cedeu 1 milímetro. Encorajada, ela pegou a espátula fina mais uma vez e inseriu-a na fresta. Com uma leve pressão para cima, ouviu um som suave, um claque seco e satisfatório. A tampa se soltou. Elara respirou fundo e, com as 2 mãos, levantou a tampa da caixa de música. A madeira rangeu um pouco nas dobradiças, um som que parecia um suspiro longo e contido. O interior se revelou. Era forrado com um veludo de cor vinho, agora desbotado e um pouco gasto em alguns pontos. Havia um cheiro fraco e doce que emanava do interior, uma mistura de cedro, veludo antigo e talvez o fantasma de um perfume. O lado esquerdo da caixa estava vazio, um compartimento que talvez um dia guardou joias ou letras. O lado direito era ocupado pelo mecanismo musical, protegido por uma tampa de vidro transparente, agora um pouco embaçado. Através do vidro, ela podia ver o cilindro de latão com seus pequenos pinos e, ao lado dele, o pente de acero com seus dentes finos e alinhados. O cilindro estava parado. A chave de dar corda, uma pequena peça de latão em forma de borboleta, estava encaixada num buraco na base do mecanismo. Ela tocou suavemente na tampa de vidro. Estava fria. Olhando mais de perto, viu o problema. Uma pequena alavanca que deveria liberar o cilindro para girar estava presa. Além disso, o cilindro em si parecia estar emperrado, coberto por uma fina camada de pó que havia se infiltrado ao longo dos anos. Alguns dos dentes do pente de acero pareciam ligeiramente desalinhados, e a chave de dar corda não se movia quando ela tentou girá-la. O desafio agora era interno. A beleza exterior havia sido restaurada, mas a alma da caixa, o mecanismo, precisava de uma atenção ainda mais delicada. Ela precisaria abrir a tampa de vidro para chegar ao coração do problema. A caixa estava aberta, mas sua voz continuava presa. A noite avançava e o som da chuva era como uma trilha sonora para a tarefa meticulosa que a esperava. Para alcançar o mecanismo, Elara precisava remover a tampa de vidro que o protegia. Havia 4 parafusos minúsculos em cada canto, prendendo a moldura de madeira do vidro à base da caixa. Ela selecionou a menor chave de fenda de seu conjunto, uma com a ponta quase do tamanho de uma agulha.
Com a respiração calma e as mãos firmes, ela encaixou a ponta da chave na fresta do primeiro parafuso. O metal estava frio e ofereceu resistência. Ela aplicou uma pressão constante e suave, girando o parafuso no sentido anti-horário. O parafuso rangeu um pouco e depois começou a ceder. Ela girou lentamente, sentindo cada volta até que ele se soltou completamente. Colocou o pequeno parafuso sobre um pedaço de pano branco para não perdê-lo. Repetiu o processo com os outros 3 parafusos, cada um exigindo a mesma paciência e cuidado. O som do metal girando era o único ruído na sala, além da chuva lá fora. Com os 4 parafusos removidos, ela conseguiu levantar a moldura com a tampa de vidro. Colocou-a de lado com cuidado. Agora, o mecanismo de latão e acero estava exposto ao ar e à luz. O cilindro dourado, o pente de acero prateado, as pequenas engrenagens, tudo estava ali, vulnerável e coberto por uma fina camada de pó. O primeiro alvo foi a chave de dar corda. Estava completamente travada. Usando o pincel de cerdas macias, Elara limpou cuidadosamente ao redor da base da chave, removendo a pó que poderia estar emperrando o movimento. Depois, aplicou uma gota minúscula de óleo lubrificante exatamente onde a haste da chave entrava no mecanismo. Deixou o óleo setar por 1 minuto. Então, segurou a chave borboleta com o polegar e o indicador e tentou girá-la novamente. No início, não se moveu. Ela não forçou. Em vez disso, moveu-a para frente e para trás, um balanço minúsculo, quase imperceptível. Pouco a pouco, sentiu a resistência diminuir. Houve um pequeno estalo e a chave girou 1 milímetro. Ela continuou com os movimentos suaves, para frente e para trás, até que a chave começou a girar mais livremente. Decidiu dar um pouco de corda, apenas para testar a mola. Girou a chave lentamente, no sentido horário. Ouviu o som característico do mecanismo sendo tensionado, uma série de cliques metálicos, secos e rítmicos. O som era baixo, mas claro no silêncio da sala. Deu apenas 2 ou 3 voltas completas, o suficiente para criar uma pequena tensão na mola, mas não o bastante para colocar o mecanismo sob estresse. Agora que a mola tinha um pouco de energia, o foco se voltou para o cilindro emperrado. Olhando de perto, Elara viu que a pequena alavanca de freio estava presa contra um dos pinos do cilindro, impedindo-o de girar. Ela usou a ponta de uma pinça para cutucar suavemente a alavanca. Estava rígida. Aplicou outra gota mínima de óleo na articulação da alavanca e esperou. Depois de um momento, tentou novamente. Desta vez, a alavanca se moveu com um clique suave, afastando-se do cilindro. Mas o cilindro ainda não girou. Havia algo mais. Com o pincel, ela limpou meticulosamente a superfície do cilindro, passando as cerdas macias entre as fileiras de pinos de latão. Fez o mesmo com as engrenagens visíveis. A poeira e uma leve oxidação pareciam ser a causa da rigidez. Depois da limpeza, ela tocou o cilindro com a ponta do dedo e o empurrou levemente. Ele se moveu, um movimento lento e pesado, mas se moveu. O coração da caixa de música estava começando a despertar. A energia estava na mola, e o caminho para o movimento estava quase livre. O próximo passo seria o mais delicado de todos, garantir que os pinos do cilindro e os dentes do pente estivessem perfeitamente alinhados para criar a melodia e não apenas ruído. Com o mecanismo parcialmente livre, a atenção de Elara se voltou para a parte mais delicada da caixa de música, a interface entre o cilindro de latão e o pente de aço. Era ali que a melodia nascia. Qualquer desalinhamento, por menor que fosse, resultaria em notas erradas, zumbidos ou silêncio onde deveria haver som. Para essa tarefa, ela precisava de mais luz e de uma lupa de relojoeiro, daquelas que se encaixam no olho. Posicionou a luminária para que um feixe de luz branca e clara incidisse diretamente sobre o mecanismo. O latão e o aço brilharam sob a intensa luz. Então, ela ajustou a lupa em seu olho direito,
o que fez o mundo do mecanismo saltar em tamanho, cada pino e cada dente parecendo enormes e detalhados. Inclinando-se sobre a caixa, ela examinou o pente de aço. Era uma fileira de dentes de diferentes comprimentos, cada um ajustado para vibrar e produzir uma nota específica. Ela notou imediatamente que 2 dos dentes mais finos, responsáveis pelas notas mais altas, estavam ligeiramente tortos. Um estava inclinado para a esquerda e o outro parecia um pouco mais baixo que seus vizinhos. Eles não tocariam os pinos do cilindro corretamente. Além disso, ao inspecionar o cilindro giratório, ela encontrou a causa final do emperramento. Um pequeno fragmento, talvez uma fibra do veludo ou um pedaço de sujeira endurecida, estava alojado entre 2 fileiras de pinos de latão. Era quase invisível ao olho nu, mas com a lupa parecia uma pequena pedra bloqueando uma engrenagem. O trabalho começou com a remoção do fragmento. Ela pegou a pinça mais fina que tinha, cujas pontas eram afiadas como agulhas. Prendeu a respiração para firmar a mão. Com um movimento lento e preciso, guiou a ponta da pinça até o fragmento. Tocou-o delicadamente, e ele se soltou. Com a pinça, o agarrou e o removeu. Colocou-o no pano branco ao lado dos parafusos, um grão de poeira insignificante que havia silenciado a música por anos. Agora, os dentes do pente. Esta era a parte mais arriscada. O aço era temperado e frágil. Se ela aplicasse muita força, um dente poderia quebrar e o trabalho se tornaria impossível. Ela pegou uma pequena ferramenta de metal, uma haste fina com uma ponta entalhada. Com a lupa ainda no lugar, ela posicionou a fenda da ferramenta na base do primeiro dente torto. Usando a ferramenta como uma alavanca minúscula, aplicou uma pressão lateral mínima, quase infinitesimal. O dente não se moveu. Ela relaxou e tentou novamente, com um pouco mais de força. Desta vez, o dente de aço cedeu, movendo-se uma fração de milímetro para a posição correta. Verificou o alinhamento com os dentes vizinhos. Estava perfeito. Repetiu o processo com o segundo dente, o que estava muito baixo. Desta vez, a pressão foi para cima, a partir da base. Foi um ajuste ainda mais sutil. Ela o empurrou levemente, verificou, empurrou um pouco mais. Finalmente ele se alinhou com os outros, formando uma linha perfeita de pontas de aço prontas para encontrar os pinos de latão. Com os reparos delicados concluídos, ela removeu a lupa do olho. A sala pareceu voltar ao tamanho normal. Ela deu um leve empurrão no cilindro com o dedo. Desta vez, ele girou suavemente, sem qualquer atrito ou resistência. Ao girar, os pinos de latão passaram perigosamente perto das pontas dos dentes de aço, mas não os tocaram, pois a alavanca de freio estava ainda acionada. O caminho para a música estava livre. O mecanismo estava limpo, lubrificado e alinhado. A caixa estava pronta para ser fechada e finalmente testada. A parte mais difícil do trabalho estava concluída. Agora restavam os toques finais, o processo de fechar e embelezar a caixa, preparando-a para seu renascimento. Era um retorno do interior para o exterior, um selo no trabalho cuidadoso que havia sido feito. A chuva lá fora havia diminuído para um chuvisco leve e tranquilo. Primeiro, Elara pegou o pincel macio e deu uma última varrida no interior da caixa, removendo qualquer partícula de poeira que pudesse ter caído durante o reparo do mecanismo. O veludo vinho, embora desbatado, parecia limpo e arrumado. Em seguida, ela pegou a tampa de vidro que estava de lado sobre a mesa. Usou um pano limpo e seco para polir o vidro dos 2 lados até que ficasse perfeitamente transparente, sem nenhuma marca ou marca de dedo. Com cuidado, ela recolocou a tampa de vidro sobre o mecanismo. As bordas da moldura de madeira assentaram perfeitamente no seu lugar. Pegou o primeiro dos 4 pequenos parafusos do pano branco, colocou-o no buraco correspondente e usou a chave de fenda de precisão para apertá-lo. Ela não o apertou completamente, apenas o suficiente para segurar a tampa no lugar. Fez o mesmo com os outros 3 parafusos. Só então, ela voltou ao primeiro e o apertou um pouco mais, depois o segundo, o terceiro e o quarto, em um padrão cruzado para distribuir a pressão uniformemente e evitar que o vidro trincasse. Apertou-os até ficarem firmes, mas sem excesso de força.
O mecanismo estava agora seguro à sua proteção transparente. Com o interior finalizado, a atenção de Elara voltou-se para a madeira. Ela abriu o pequeno pote de cera de abelha. O cheiro era doce e natural, uma fragrância suave que encheu o ar ao redor da mesa. Pegou um pedaço do pano de algodão limpo, dobrou-o em uma pequena almofada e mergulhou-o levemente na cera. Começando pela tampa, ela aplicou a cera na madeira em movimentos circulares e suaves. A cera preencheu os poros da madeira, nutrindo-a e criando uma camada protetora. A superfície, que antes tinha um brilho acetinado, começou a ganhar uma profundidade e um calor notáveis. A marchetaria do pássaro ficou ainda mais vívida, com as diferentes tonalidades da madeira se destacando umas das outras. Ela continuou o processo em todas as laterais da caixa, sentindo a textura da madeira se transformar sob seus dedos, de seca e velha para lisa e sedosa. Depois de aplicar a cera em toda a superfície, ela deixou a caixa descansar por alguns minutos, para que a madeira absorvesse o produto. Enquanto esperava, ela se concentrou nas peças de latão. Usando uma parte limpa do pano, poliu vigorosamente a pequena fechadura e as dobradiças na parte de trás. A oxidação verde não desapareceu completamente, era uma marca da idade da caixa, mas o polimento removeu a camada superficial de sujeira e deu ao metal um brilho quente e dourado. Por fim, ela pegou outro pano limpo e seco e começou a lustrar a cera da madeira. Usou movimentos longos e firmes, seguindo a direção dos veios da madeira. Pouco a pouco, um brilho profundo e rico emergiu. A caixa não parecia nova, nem era essa a intenção. Parecia bem cuidada, amada. A luz do abajur se refletia na superfície polida de uma forma suave e difusa. Elara passou as mãos pela caixa finalizada. Estava lisa, quente ao toque, e o cheiro de cera de abelha e madeira antiga era confortante. O objeto estava inteiro novamente, por dentro e por fora. Cada parte havia recebido atenção. Estava limpo, consertado e polido. Agora só faltava uma coisa: ouvir. O momento havia chegado. A caixa de música estava no centro da mesa, completa e radiante sob a luz quente do abajur. A sala estava em silêncio, exceto pelo murmúrio suave da chuva que ainda caía lá fora. Elara sentou-se na poltrona, endireitando a postura, e por um instante apenas contemplou o objeto. A madeira escura e polida, o brilho suave do latão, a imagem do pássaro na tampa. Era um objeto de beleza tranquila, um guardião de uma melodia desconhecida. Ela estendeu a mão e tocou a chave de dar corda em forma de borboleta. Com o polegar e o indicador, começou a girá-la lentamente. Os cliques do mecanismo de corda eram os únicos sons nítidos na sala, uma contagem regressiva ritmada. Ela não deu corda até o fim, apenas o suficiente para que a música tocasse por um tempo. Cada clique parecia carregar o peso de anos de silêncio. Quando sentiu uma resistência firme, ela parou. Suas mãos pairaram sobre a tampa por um segundo. Então, com um movimento lento e deliberado, ela a levantou. Houve um pequeno clique quando a alavanca do freio se soltou. Por uma fração de segundo, nada aconteceu. Então, o cilindro de latão começou a girar. A primeira nota soou, clara e pura. Era uma nota solitária, como uma gota de água caindo numa caverna silenciosa. Foi seguida por outra, e mais outra, e logo uma melodia delicada começou a se desenrolar no ar. A melodia era simples, uma valsa lenta e um pouco melancólica. As notas eram como pequenos sinos de vidro, perfeitamente afinados e sem nenhum zumbido ou arranhão. Cada pino do cilindro encontrava o dente correto do combe, e cada dente vibrava com a nota exata que deveria. A melodia encheu a sala, não de forma alta ou imponente, mas de maneira suave, entrelaçando-se com o som da chuva que caía. Era uma música que não exigia a atenção, mas a convidava. Elara se recostou na poltrona, fechou os olhos e apenas ouviu. A melodia parecia familiar, como uma lembrança de um sonho distante que ela não conseguia nomear.
Trazia imagens de salões de dança vazios, de tardes de outono e de coisas perdidas sendo encontradas. A pequena caixa de música, que antes era apenas um bloco silencioso de madeira e metal, agora estava viva, contando sua história sem palavras. A música continuou, repetindo seu ciclo algumas vezes. O som do mecanismo girando era um acompanhamento quase inaudível, um zumbido suave que era a respiração da máquina. Elara abriu os olhos e observou o movimento. O cilindro de latão girava com uma precisão hipnótica, os pinos brilhando ao passar pela luz. O combe de estanho vibrava visivelmente nos tons mais graves. Era uma dança mecânica de uma beleza incrível. Quando a mola finalmente perdeu sua atenção, as notas começaram a ficar mais lentas. A valsa desacelerou, cada nota se tornando mais espaçada, mais deliberada, até que a última nota soou e pairou no ar por um momento, antes de desaparecer completamente. O silêncio que se seguiu era diferente do silêncio de antes. Não era um silêncio de ausência, mas um silêncio de escuta, preenchido pelo eco da melodia que acabara de tocar. A caixa havia cumprido sua promessa. O som perdido havia voltado à casa. A última nota desvaneceu, e o único som que restava era o do mecanismo do cilindro parando suavemente, e o ritmo constante da chuva contra o vidro. A sala parecia mais cheia, mais quente. A melodia havia deixado uma presença no ar, uma calma que antes não existia. Elara permaneceu sentada por longo tempo, simplesmente respirando naquele novo silêncio. Ela não sentiu a necessidade de dar corda na caixa novamente. Aquele único momento de música tinha sido suficiente. Era como se a caixa tivesse dito tudo o que precisava dizer por aquela noite. Com um movimento lento, ela se inclinou para a frente e, com a mesma delicadeza com que a abrira, baixou a tampa. O som do fecho se encaixando foi um clique suave e definitivo. A música estava guardada novamente, segura e pronta para ser redescoberta em outro momento. A caixa não pertenceria mais à prateleira mais alta, ao reino do esquecimento. Elara a pegou nas mãos, sentindo o peso confortante e a superfície lisa da madeira polida. Levantou-se e a levou até uma pequena mesa lateral, ao lado da poltrona. Ali ela ficaria ao alcance, parte do espaço vivo da sala. Colocou-a sobre a mesa, ajustando sua posição até que parecesse certa. O pássaro de marchetaria parecia vigiar a sala com uma serenidade recém-encontrada. O trabalho estava feito. A desordem havia sido corrigida, o silêncio quebrado e depois devolvido, mas de uma forma nova, mais pacífica. Elara apagou a luminária da escrivaninha e as outras luzes da sala, deixando apenas o abajur ao lado da poltrona aceso. A sua luz dourada caía sobre a caixa de música, fazendo a madeira brilhar suavemente no escuro. Ela olhou pela janela. A chuva continuava a cair, lavando a cidade do lado de fora. As luzes da rua se refletiam nas poças d'água, criando borrões de cor na noite escura. A casa parecia um refúgio seguro e tranquilo contra o mundo. O objetivo da noite havia sido simples, pequeno, mas a sensação de completude era profunda. Um pequeno pedaço do mundo havia sido colocado em ordem. Elara apagou o último abajur. A sala mergulhou na penumbra, iluminada apenas pela luz fraca que vinha de fora. A forma da caixa de música era uma silhueta escura e sólida na mesa lateral. Ela ficou ali por mais um momento, ouvindo a respiração da casa e o som da chuva. Depois, virou-se e caminhou lentamente para fora da sala, deixando a caixa de música descansar em seu novo lugar. Seu silêncio agora, não mais um sinal de abandono, mas de paz.